Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Deus e Pai pela graça e a bondade de nos enviar Jesus Cristo, seu Filho amado, para morrer por nós na cruz. E assim, pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez como apoio didático aos professores da Escola Bíblica Dominical e estendendo também, obviamente, aos alunos que assim interessam participar conosco neste dia. Estamos dando prosseguimento aos temas que nós já estamos estudando no decorrer deste segundo trimestre sobre dons espirituais e ministeriais. E hoje estaremos estudando a nossa lição de número 8 sobre o ministério de evangelista. Nós já falamos sobre o dom ministerial de apóstolo, falamos na aula passada sobre o dom ministerial de profetas, e agora estamos estudando na lição de número 8 o ministério de evangelista, que é também um dom que Deus conferiu a alguns, na igreja. O nosso texto bíblico se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, dos versos 26 ao 35, sobre aquele episódio de Filipe dirigindo ao etíope. Nós vamos ler o texto e depois o segundo texto é Efésios capítulo 4 e o verso de número 11. Então vamos à leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos 26 ao 35. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11, nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essa é a nossa leitura bíblica, e o nosso objetivo geral é compreender que o ministério de evangelista é singular na vida da igreja, como portador
das boas novas. Este é o nosso objetivo geral. Muito bem. Então hoje nós vamos estudar sobre o ministério de evangelista, ou seja, o dom ministerial de evangelista. Nós sabemos que a grande tarefa da igreja é pregar o evangelho ao mundo, apresentar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos o texto tanto de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 28 ao 30, e o texto que eu acabei de ler de Efésios 4 e 11, nós vamos verificar com clareza de que Deus ele chama e vocaciona alguns, porque não são todos evangelistas, eu estou falando como dom, com o dom ministerial de evangelista, para que, com graça e amor, as pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, ou seja, pela mensagem do evangelho. E aí nós vamos verificar com clareza que é urgente a necessidade da igreja dos dias de hoje, aqui no nosso país, continuar proclamando a salvação para a geração de hoje. Isto porque Deus já levantou homens anteriormente vocacionados com o ministério, com o dom de evangelização, de evangelista, e o Senhor tem levantado, tem chamado homens e mulheres com o dom de evangelista. E hoje, meus irmãos, para essa aula de hoje, nós teremos uma ordem, uma mudança, na verdade, uma alteração na ordem dos tópicos, que da maneira como o comentarista apresentou os tópicos na revista, se você tem ela em mãos, gostaria que você observasse que nós vamos fazer uma mudança aí dos tópicos. E espero que você compreenda o porquê que nós vamos fazer essa modificação, uma pequena mudança na ordem dos tópicos apresentado pelo comentarista. Isto por quê? Porque o mestre, o professor, ele precisa usar os recursos da didática. E a didática, na verdade, é uma arte. E é necessário que a gente, lendo algum texto, por exemplo, o aluno, ele tem o mesmo material que o professor tem em mãos para lecionar. E a diferença é que o professor precisa preparar uma aula para fazer exposição dela. E o professor precisa dominar o conteúdo para expor para o aluno, que nem sempre ele estuda a lição, e às vezes ele apenas lê a lição, e muitos dos alunos acabam nem lendo a lição, e quando leem, leem apenas um momento lá. Agora, claro, tem muitos alunos que estudam mesmo, grifam a sua revista, fazem anotação, mas muitos alunos não têm feito ainda isso. E o professor, então, precisa pensar em algo que ajude, na forma do aluno aprender. Ou seja, o expositor de um tema, ele precisa o quê? Definir esse tema, ele tem que conceituar esse tema, definir, ele tem que conceituar o tema para dar o quê? Consistência àquilo que ele pretende abordar. Ou seja, qual o foco dele? E para isso é sempre necessário a definir, às vezes apresentar as questões etimológicas. Então, a revista, nessa lição número 8, que nós estamos estudando hoje, sobre o dom ministerial de evangelista, ela está fazendo isso, ela está definindo, ela está conceituando e cita qual é o papel do evangelista, porém, no último tópico, que é um erro. E você, se concordar comigo, você verificará que é uma falha, é um erro. Por que isso? Já vou logo esclarecendo aqui. Que imagine você terminar uma aula com definição, onde fica o ápice
da nossa aula. Ela não vai existir. Porque, na verdade, eu preciso fazer isso no início. Então, olha, eu preciso fazer tudo isso no início da aula. Ou seja, eu vou ter que definir, conceituar, trazer ali, se for preciso, a etimologia das palavras, no início da minha aula, para em seguida eu expor o conteúdo bíblico, ou seja, o foco que eu pretendo, que é exatamente a base da minha ação introdutória. Então, eu preciso criar uma introdução para desenvolver o tema de maneira que o aluno compreenda melhor isso. Veja que, observe como que a minha aula será então ministrada hoje. De que maneira eu vou ministrar a aula? Eu iniciarei com o terceiro tópico da lição. Então eu vou pegar o terceiro tópico e vou passar para o primeiro. Então eu vou iniciar com o quê? Com o dom ministerial de evangelista, que é o terceiro lá da revista. Onde, no meu primeiro ponto, que é o terceiro da revista, mas eu vou fazer a exposição da minha aula com ele, vou iniciar minha aula com ele, onde eu irei definir, eu vou conceituar o papel do evangelista. Então esse será meu primeiro tópico. Agora, a minha sugestão para o professor é o seguinte: não precisa ficar fazendo explicações para o aluno na classe, de modo que você possa, às vezes, denegrir o comentarista. Não precisa fazer isso. Essa é apenas uma forma que eu vejo que é mais fácil para a gente apresentar o conteúdo e aí a gente finalizar com o segundo ponto, porque o segundo ponto vai tratar sobre a grande comissão. E ali na grande comissão vai haver o quê? Um desafio para a igreja atual. Eu preciso terminar a minha aula desafiando a igreja para o trabalho de evangelismo. Então você vai entender isso à medida que eu estiver lecionando. É claro que tem muitos professores que já percebem isso, entendem isso, mas muitos outros às vezes não. Então veja, eu vou encerrar a minha aula com o segundo tópico. Ou seja, o terceiro ponto vai ser o meu primeiro, enquanto o segundo da lição, né, eu vou dar sequência com ele normalmente, para que o segundo vai ser o primeiro da lição, e o meu terceiro tópico vai ser o quê? O segundo que o comentarista traz. Então você vai entender isso facilmente. Por que isso? Eu vou finalizar com o segundo ponto, como eu disse, por se apresentar os desafios da igreja atual quanto à grande comissão. E o que? Como professor, nós vamos enfatizar o que? A prática da evangelização para a geração dos nossos dias. Você vai poder verificar isso através dos meus slides, que eu vou começar a passar a partir de agora, a partir do sumário, que você vai ver isso, né, a partir do meu esboço. Você poderá acompanhar isso na minha aula, na minha exposição, e também como eu distribuo para os gestores da IBD esses slides que o professor poderá utilizar da maneira que ele quiser no domingo. Então vamos verificar como vai ficar a ordem dos tópicos da minha aula. Então aí está o esboço da minha aula. O primeiro ponto, como eu disse, é o terceiro da lição, ele vai passar para ser o primeiro da minha aula. Então eu vou começar com o quê? O dom ministerial de evangelista. O meu segundo ponto será Jesus envia os 70. E o meu terceiro ponto será a grande comissão. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o terceiro ponto da revista e vou transformar ele no primeiro. E depois eu vou trabalhar, né, com o primeiro ponto da revista, que vai ser meu segundo. E o segundo da revista vai passar a ser o meu terceiro. Só essa ordem que eu estou fazendo e você vai me acompanhar a partir de agora. Amém, meu irmão? Então vamos iniciar. O nosso primeiro ponto será sobre o dom ministerial de evangelista. Então nesse tópico nós iremos conceituar a respeito do dom ministerial de evangelista e qual a sua finalidade na igreja.
o conceito de evangelista? O termo evangelista, ele vem do grego, a palavra evangelizo. Essa é a expressão usada no grego para o termo do português evangelista. Veja, como dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. É um dom. A pessoa que é evangelista. Nós já lemos o texto. Porque o Senhor chamou uns para ser apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, como dom. E ele, esse evangelista, ele esmera-se em buscar da parte de Deus mensagens inspiradas que possa tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Por que isso? Porque o evangelista, como dom, ele tem sempre o foco, sempre a atenção para o pecador, para as pessoas pecadoras. Eu já vou até adiantar aqui dizendo que todos nós, ao aceitarmos a Jesus, nós temos, potencialmente, o que nós somos? Potencialmente, nós somos evangelistas. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de novo, tem uma experiência com Deus, ele é, em potencial, um evangelista. Isso significa que todos nós podemos evangelizar e sabemos evangelizar as pessoas. Mas Deus, ele tem dotado uns com grande amor pelas almas. Aqui que faz a diferença de quando nós lemos aquele livro O Herói da Fé, quando nós lemos, por exemplo, a biografia de Hudson Taylor, quando nós lemos a biografia de Bill Graham, quando nós lemos, por exemplo, Bernard Johnson. Eu estou falando de pessoas que têm um vulto notório, conhecido nacionalmente ou mundialmente. Essas pessoas são dotadas, assim como outros são dotados na nossa região, com o dom de evangelista. Porém, eles não são vistos, às vezes, nem na região. Mas eles têm o dom. Qual o dom deles? É de evangelizar, é de ganhar almas para Jesus. No coração dele, na mente dele, ele não está preocupado em arrebanhar as ovelhas, porque esse é já o dom do pastor. Ao passo que o evangelista, ele quer ganhar almas para Jesus. O coração dele queima, arde em buscar as almas, em trazê-las para o redil, para ser pastoreado. Então o evangelista é uma pessoa que o Senhor põe, coloca ele no corpo de Cristo, ou seja, na igreja, porque é a prática dele a evangelização, a fim também de quê? De impulsionar, de levar outros crentes ao trabalho de evangelização. Então isso é observado literalmente, aquelas pessoas que são evangelistas, que têm o dom do ministério de evangelista. Eu não estou falando aqui de pessoas que têm a credencial de evangelista. Porque muitas das vezes o dom daquela pessoa é o diaconato. E aí o ministério consagra ele a presbítero, depois consagra ele a evangelista, depois consagra ele a pastor. Essa escadinha da hierarquia que a Assembleia de Deus usa. Da mesma forma, Deus chama a pessoa para quê? O ministério de pastor. Mas no nosso, no ministério, no dom ministerial, como pastor. Mas há o costume na Assembleia de Deus, muitas vezes a pessoa iniciar como diácono, presbítero, evangelista, para depois chegar na credencial de pastor. Mas na verdade ele às vezes já estava pastoreando há muito tempo. Tanto é que esse é um tema da próxima aula nossa. O evangelista é da mesma forma. Então ele é dotado, ele tem o dom de Deus para evangelizar. A preocupação dele é ganhar almas para Jesus. E às vezes, ou muitas das vezes, ele nem tem a credencial de evangelista, mas ele é um evangelista, ele tem o dom de evangelista.
E observe uma coisa, quando a pessoa tem o dom ministerial de evangelista, e ele depois desse dom dele, ele é consagrado a pastor, ou ele está pastoreando a igreja, normalmente essa pessoa deixa de render. Por quê? Porque o dom quem deu para ele foi Deus, e se é de evangelizar, agora ele está ocupando um cargo de pastor na igreja. E pode observar que essas pessoas que têm o ministério de evangelista e que eles estão pastoreando a igreja, as mensagens dele, normalmente, elas não têm muita profundidade bíblica. Normalmente, elas não têm fundamentação para sustentação de quem já é crente. Porque ele sempre está trazendo pregações para pecador. Às vezes, no culto de domingo, você tem na igreja 400 pessoas, 398 são crentes, e só tem 2 não crentes. Mas a preocupação dele, a mensagem dele, às vezes sempre é voltada para o não crente, ou mesmo que na igreja não tem nenhum um descrente dentro da igreja, mas a mensagem dele é sempre voltada para o pecador. Por que isso? Porque o dom é o ministério dele. O dom dele não é de pastorear. Às vezes ele está ocupando uma função que não foi dada por Deus. E isso acontece, né, na prática dos ministérios. Mas, de modo geral, essas pessoas que são vocacionadas, chamadas pelo Senhor, que têm o dom de evangelistas, há quantas mulheres são evangelizadoras? Quantos homens são evangelizadores? Eles veem muito mais uma alma, a necessidade, e eles vão atrás dela. Hudson Taylor, por exemplo, ele é um inglês. Lê a história de Hudson Taylor, quando a Inglaterra colonizou a Índia e também a China. O que Hudson Taylor fez? Ele foi para a China, viveu como chinês naquela época, deixou o cabelo crescer como os chineses usavam na época. Leia a história, você vai ver o que Hudson Taylor fez. Quando nós lemos, por exemplo, David Wilkerson, por exemplo, conhecidíssimo, né, os livros de David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, o quanto que ele enxergava as pessoas nas ruas, drogadas, e o que ele fez. E hoje existe no Brasil e no mundo os desafios jovens. São pessoas que são levadas para aquele lugar, mas que começou com o quê? Com o ministério de David Wilkerson, um grande evangelista. Isso é dom. E o Senhor continua até hoje fazendo a mesma coisa, vocacionando as pessoas, e elas estão dentro da igreja, nas congregações, indo para a rua, impulsionando os irmãos na igreja para evangelizar. Vamos, irmão, vamos comigo, vamos sair agora à noite, vamos sair amanhã, para a gente ver essas pessoas que estão aí. Ele é aquela pessoa que investe em livros relacionados a evangelismos, a folhetos. Se ele entra dentro do ônibus, ele nunca faz uma viagem sem pensar no folheto. Ele é aquela pessoa que está impulsionada pelo Espírito Santo. Eu vou lá na rodoviária, ele tem uns folhetos específicos para distribuir para as pessoas que estão chegando ou para aqueles que vão viajar. Por quê? Isso está no coração dele, foi chamado para isso. Agora, não quer dizer que o mestre, que o pastor, né, o presbítero, ele não possa fazer isso. Claro que ele pode fazer. Todos nós podemos ganhar uma para Jesus, mas só que nós estamos falando de dom, é diferente. Caminhando, o papel do evangelista. Então, só te lembrando, se você estiver chegando agora, acompanhando a minha aula, eu estou trabalhando com o terceiro ponto da lição, e ele passa a ser, na minha aula, o primeiro ponto. Então, o evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas da salvação. Se nós olharmos em Mateus, no capítulo 13, nós vamos verificar ali, com clareza, aquela parábola de Jesus a respeito do semeador que saiu a semear, que é o papel do evangelista. Lançar a semente, fazer com que ela frutifique.
Ele não importa se a semente está sendo lançada entre os pedregais, se é entre os pedregulhos, se está entre os espinhos, se está à beira do caminho, mas ele sempre está lançando a semente. Está sempre pregando a palavra do Senhor. E através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Jesus. Ele tem um carisma dado por Deus para isso. É um carisma diferente do mestre. Enquanto o mestre que também ganha alma para Jesus, mas o tempo dele é no estudo da palavra. O tempo dele é na pesquisa. O pastor é a mesma coisa. Veja que Paulo dizendo a Timóteo, ele diz que o presbítero, ele tem que dominar as Escrituras. Ele tem que conhecer as Escrituras. O obreiro precisa manejar bem a palavra do Senhor. É claro que também aquele que tem o dom de evangelista, sem dúvida que ele tem os versículos, né, específicos para conduzir a pessoa ao caminho do Senhor, mas o evangelista também precisa conhecer as Escrituras de modo geral, além daqueles textos específicos para conduzir o pecador. Então veja que é muito comum ao evangelista ser o quê? Um plantador de igrejas. Isso acontece muito, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Ele é um plantador de igrejas. Primeiro porque ele já tem a vocação mesmo. A vocação dele é de ganhar alma para Jesus. E normalmente essas pessoas, elas estão ali iniciando o trabalho do zero, plantando igreja, fazendo com que... Hoje, vamos falar do nosso ministério, né, Coronel Fabriciano Ipatinga. Quantos obreiros que no período do pastor Antônio Rosa, hoje do pastor Júnior Calais, têm enviado essas pessoas para as roças, têm enviado essas pessoas para pequenos lugarejos, e essas pessoas chegando lá, elas plantam a igreja, começa do zero. São evangelistas natos. Eles não importam de falar com uma pessoa durante uma semana, mas o que ele quer é ganhar aquela alma para Jesus. Esse é literalmente o papel do evangelista. A finalidade do ministério de evangelista, assim como o apóstolo, assim como o profeta, que nós já estudamos na aula passada, o evangelista tem por finalidade o quê? Preparar os santos para o serviço cristão e a edificação do corpo de Cristo. E quando nós lemos esse texto em Efésios 2, versículo 20, 21, 22, quando nós lemos também Efésios no capítulo 4, o versículo 12, 13 e 14, nós vamos verificar claramente que esse também é o papel do evangelista, de desenvolver as pessoas para o desempenho do ministério. Então, o seu ministério deve estar fundamentado em quem? Na pessoa de Jesus. Ele não poderá pregar, ele não poderá evangelizar, dizer nada além da fundamentação que é quem? Através dos apóstolos e dos profetas. A fundamentação dele está na palavra de Deus. Olha, nós lemos aqui o texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 8, a respeito do evangelista Filipe, que no capítulo 6 nós vimos lá que ele foi separado, um deles lá para o diaconato, e agora nós vamos vendo aqui ele um grande evangelizador. E o evangelista, assim como Filipe, ele precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Sensível à voz do Senhor. Por quê? Pelo fato dessa pessoa que tem a vocação, o chamado para evangelizar, ele não tem preocupação se ele vai evangelizar, vai pregar para uma multidão, assim como Filipe fez em Samaria, ou também se vai pregar para uma só pessoa, assim como ele fez com aquele etíope, que estava indo para a Etiópia.
Certamente aquele moço, ele era, certamente, claro, um judaizante, ou seja, ele um judeu, mas ele veio a Jerusalém para adoração. E quando ele retornava, ele estava lendo o capítulo 53 do profeta Isaías. Mas veja que ele lia e não entendia. Observe que o Espírito Santo falava com Filipe, aproxima-se do carro. E ele aproximou. O que é isso? O evangelista é aquela pessoa que ouve a voz do Espírito Santo para aproximar de uma pessoa. E aí ele vai ouvir o que aquela pessoa está lendo, ou a conversa vai desenvolver em algum assunto, para que ele possa conduzir aquela conversa e levar e apresentar a Jesus para aquela pessoa. E a pergunta que ele fez: entendes o que lês? E o eunuco lhe diz o quê? Se alguém me não ensinar, ou seja, ele lia, mas não entendia. E a mesma coisa, quantos crentes lêem as Escrituras e não entendem muita coisa? Que também já é o ministério do mestre. E a pessoa estava ali lendo e não entendia. E quantas pessoas hoje têm Bíblia em casa, não nasceram de novo ainda, não são novas criaturas, mas eles têm uma Bíblia em casa, lê e fala assim: eu não entendo, a Bíblia é muito difícil. Mas aí entra o papel do evangelista. E o Espírito Santo vai orientá-lo, vai direcioná-lo para ele falar as coisas para aquela pessoa, porque Deus sabe o que ele precisa de ouvir, qual o caminho, a trajetória para ele. O Espírito Santo vai direcionar, vai inspirar o evangelista, ele terá palavra para aquela pessoa. Então o exemplo de Filipe aqui é muito importante, porque é exatamente isso que Filipe fez. Então, ele deve ser capaz, ou seja, o evangelista, o evangelizador, tem que ser capaz de responder à pergunta que se faz ao pecador. Porque muitas vezes o pecador faz uma pergunta para o crente, e o crente precisa ter respostas para o pecador. Isso é tão comum. Então, o evangelista precisa ter domínio na palavra de Deus. Ele tem o dom. Lembra o que Paulo diz a Timóteo? Desperte o dom que é em ti, que foi feito pela imposição de mãos. Então, o dom precisa ser despertado. Veja que nós falamos na aula passada que no tempo do Antigo Testamento existia a escola dos profetas. Assim como hoje existe a escola dos profetas. Ou seja, a escola dominical mesmo é uma escola de profeta. Os cursos teológicos. Então, quem tem o dom de evangelista precisa estudar a palavra de Deus. Debruçar nas Escrituras, porque o Espírito Santo irá orientá-lo diante daquela pessoa pela qual ele está diante dela. E Deus sabe sobre aquela vida, o que está, e por onde ele precisa ser direcionado ali. Se ele entende, ele vai poder explicar a quem lê, e quem está lendo não está entendendo. Muito bem. O nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre Jesus envia os 70, que é o primeiro ponto da lição. Então agora, quem está acompanhando comigo, vai voltar para o primeiro ponto da revista. Nesse tópico, veremos que Jesus, ele envia os 70, ou seja, outros discípulos, aqui não são os 12. Ele vai enviar 70 discípulos, pessoas que são adeptos, que acompanhavam Jesus, novos crentes, para pregarem a mensagem do reino de Deus. E o texto é muito claro de que Jesus, principalmente utilizando o texto de Mateus, de que Jesus lhes deu poder. E os sinais que aconteciam enquanto eles saíam para pregar, que está em Lucas, no capítulo 10, porque nós vamos trabalhar aqui agora com Lucas no capítulo 10. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 10. Mas é claro que eu não vou poder ler o texto aqui, porque é do versículo 1
no capítulo 10 de Lucas, até o versículo 20. Não vou ler o texto com os irmãos, mas é necessário, importante que você tenha lido o texto, e se puder no domingo, né, ler uma parte dele, por exemplo, com os alunos, seria importante. Então, nós vamos lidar aqui com o capítulo 10 de Lucas, onde Jesus ele envia os 70, e os sinais e maravilhas que aconteceram através dos discípulos, era exatamente para confirmar a palavra que eles pregavam. Eles eram os evangelistas, enviados por Jesus. E eles saíram então para anunciar as boas novas aonde? Na região da Galileia. E Jesus aqui, no texto, nós vamos verificar no versículo, eu vou ler aqui, Lucas capítulo 10, verso 1 e 2, que diz assim: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de 2 em 2. Veja que Jesus dá as estratégias. De 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. O versículo de número 2 vai dizer: disse-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros, ou seja, os ceifeiros, né, os obreiros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Note que aqui Jesus está fazendo uso de uma metáfora, que é a seara, para falar da extensão da terra, ou seja, da extensão da região que é necessário ser levado o evangelho. É isso que ele está dizendo. Ele fala que a seara é grande. Não é isso? Que o local de plantação, onde você planta, onde você cuida e onde você colhe, é muito grande. Mas os obreiros são poucos. Então, eles não são muitos, os obreiros. Eles são poucos. Agora, por que não há muitos obreiros? Por que será que não existe muitos obreiros para ir e levar a mensagem do Senhor Jesus nessa tão grande seara? Primeiro, o que nós podemos dizer aqui é por causa do comportamento, é por causa da atitude do ser humano, atitude das pessoas. Por que não há muitos obreiros? Porque não podem proclamar de si mesmo. Porque os obreiros não poderão falar de si próprios. Enquanto a tendência do ser humano é apresentar as suas próprias teses, é apresentar os seus próprios pontos de vista, inserir os seus pensamentos, aquilo que eles pensam. Ao passo que o evangelista, vocacionado, a sua mensagem será sobre o reino de Deus. Essa é a pregação do evangelista. Pregar a respeito do evangelho de Jesus Cristo, que ele é o único que pode restaurar o homem, que pode perdoar pecados. Essa é a pregação do evangelista. A mensagem do evangelista é essa. Mas a tendência do ser humano é de colocar pontos de vista pessoal, inserir coisas. Então, são poucos por quê? Porque eles não podem pregar de si mesmos. Agora, quando as pessoas começam a inserir tantas coisas ali, a mais, tem muita gente para fazer isso. Fala um pouquinho da palavra de Deus, depois apresenta seus pontos de vista, as heresias, enfim. Tanto é que ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos de história da igreja, muitos e muitos que nasceram no evangelho, ou que se converteram, passaram a falar em seu próprio nome e passaram a pregar a sua própria mensagem. Quantos aí criaram denominações, deram títulos para elas? Muitos deles
tinha um dom chamado por Deus. Agora, e outros, alguns desses perderam, caíram da fé, mas na verdade são poucos os que anunciam, são poucos obreiros, porque essas pessoas, eles não vão falar de si. Eles são amantes da palavra de Deus. Eles amam as almas e querem resgatar essas almas da mão de Satanás. Porque elas estão presas pelo pecado. E somente através da morte, do sacrifício de Jesus, se essas pessoas se arrependerem dos seus pecados, elas se tornarão livres. Assim como diz Romanos 5:1, se tornarão livres. Esse então é o papel do evangelizador. E são poucos obreiros. Mas o interessante é que o mesmo Jesus ele diz, rogue ao Senhor da seara para que ele envie outros trabalhadores, outros obreiros. Isso significa que é nossa função, é nosso papel orar, pedir a Deus que ele envie outros ceifeiros. E além do mais, Jesus então diz no texto de que o versículo 3 está dizendo, ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Sim. Os 70 que Jesus enviou de 2 em 2, ouviram de Jesus também que eles poderiam ser rejeitados, até mesmo ameaçados de morte. Sabe por quê? Porque pregar o evangelho, porque o evangelista, é só lembrar de João Batista, o grande evangelizador, o precursor do Messias. Naturalmente, o evangelista vai chegar a um certo ponto da sua fala, ou do seu discurso, do seu sermão, e vai convidar essas pessoas a mudar de rota, a mudar o curso que ele está vivendo. E a mensagem do reino, muitas das vezes, vai bater de contrário à própria vida dele, o curso de vida dele. E muitos desses arautos, desses pregadores, eles serão perseguidos. É só nós lembrarmos daqueles que chegaram no Brasil, ou até mesmo na nossa região, os pioneiros da Assembleia de Deus na nossa região, o quanto que eles sofreram, jogaram pedra neles, nos filhos deles, eram perseguidos, criticados. Quantas das vezes em cidades da nossa Minas Gerais, hoje está bem pouco, mas até pouco tempo atrás, quando o evangelista, o missionário, ao chegar numa cidade, dificilmente ele conseguia alugar uma casa, porque ele era crente, ele era rejeitado. Mas graças a Deus o nosso país está sendo evangelizado, missionário, evangelista por todos os cantos, todos os lugares, as pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor. Mas Jesus diz aqui no verso 3, ide. Veja, é imperativo. Eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. A história da igreja relata sobre pessoas que pagaram com a vida por professar a fé na pessoa de Jesus. São muitas pessoas que pagaram com a vida. Quantos e quantos evangelistas que, indo para lugares aonde o evangelho não foi pregado, quantos deles, por professar a fé, por evangelizar, pagaram com as suas próprias vidas? Se nós analisarmos e olharmos as últimas décadas do nosso tempo, o número de crentes mortos atualmente no mundo é maior do que em qualquer outro período. Está acontecendo muita decapitação, está acontecendo muitas perseguições, principalmente aonde? Na China. Eles estão literalmente matando crentes, colocando fogo nas igrejas. Isso no Irã ou em outro lugar é um crime. Ultimamente, basta ler Missão Portas Abertas,
dá todos os detalhes dessas situações, como em países totalmente fechados, como a Coreia do Norte, muitos cristãos estão sendo presos, inclusive agora, né, domingo, o último domingo agora de maio, dia 30, comemora-se o quê? O DIP, que é Domingo da Igreja Perseguida. E o tema da missão Portas Abertas deste ano, cristãos presos. Entra lá no Google, digita lá, Missões Portas Abertas. Vai lá no YouTube e você verificará a situação. As informações que a Missões Portas Abertas estão nos trazendo. Leia sobre o fundador dela, o irmão André, o contrabandista, né, de Deus. Um grande evangelista do período da União das Repúblicas Soviéticas. O contrabandista de Deus. Então, muitas pessoas têm morrido nas últimas décadas por professarem o nome de Jesus. Então, Jesus tem enviado, ele diz, ele envia os evangelistas para o meio dos lobos. Os países onde o islamismo é a maioria, ou em países como a religião oficial do Estado é o Islã, a perseguição, a desapropriação e as mortes são frequentes. O mundo islâmico tem feito isso com as pessoas. Veja que os países, né, os países ateus, de regime comunistas, como eu acabei de falar, a China, a Coreia do Norte e vários outros, a situação é semelhante aos países islâmicos. Porque lá, nos países islâmicos, o Deus deles é Alá. E o ensino que eles têm é que se eles matarem um cristão, eles têm uma coroa, né, uma pedrinha lá no paraíso, para onde eles pensam que vão. Mas os países onde a liderança, o governo são ateus, são comunistas, socialistas, eles fazem de tudo para que o evangelho não seja pregado. Perseguem as pessoas. Por isso que todo país que é cristão, que tem o maior volume de pessoas como o nosso país, de cristãos, tem que pensar muito nas eleições municipais, estaduais e também a federal, em quem se vota. Porque o cristão que vota em partidos pela qual nós estamos apresentando, que são pessoas ateias, que são pessoas que discordam das Escrituras, e essa é o que acontece em toda a história, e ainda existe até hoje. Como um cristão poderá votar em partidos que não concordam com a palavra de Deus e que nós pregamos contra o que muitas vezes eles são favoráveis e ensinam o contrário das Escrituras? Então, os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições daqui para frente. Porque à medida que essas situações que eu acabei de apresentar, elas forem fechando nessas nações ou em qualquer outra que ainda tem como cristianismo de prioridade, as portas vão se fechando. E os evangelistas, eles vão enfrentar ainda muitas perseguições e até morte, por professar a fé, por pregar a palavra do Senhor. Veja que, para nós então, aqui encerrar o nosso segundo ponto, quando nós lemos em Mateus, no capítulo 10, verso 1, verso 8, que faz um paralelo com o texto que eu li de Lucas 10, lá o escritor Mateus, ele acrescenta algumas coisinhas que Lucas deixou de mencionar. Olha, Mateus 10, o verso 1, diz assim, chamando a si, não, melhor, deixa eu ler o verso de número 8, aonde Jesus dizendo aos discípulos, que é a mesma situação que ele informa em Lucas, no capítulo 10, é o que? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dê.
Isso significa o quê? Que em Mateus 10 informa de forma semelhante nesse episódio que nós acabamos de ler, do capítulo 10 de Lucas, que eles receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus. Isso significa o quê? Que os evangelistas, ao voltarem da sua missão, né, aqui em Lucas, no capítulo 10, o que aconteceu com eles? Ao voltarem da sua missão, quando eles chegaram e apresentaram-se a Jesus, depois que eles foram, evangelizaram e pregaram, e retornaram diante do Senhor Jesus, eles maravilhados com os milagres, maravilhados com tudo que Deus fez, expulsando demônios, curando os enfermos, eles ficaram tão surpresos com tudo aquilo, porque Jesus deu poder a eles, aos evangelistas, para ir pela Galileia, pelas regiões da Galileia e pregar o evangelho. E eles voltaram e disseram para Jesus que pelo nome do Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Veja que no versículo 17, Jesus então, eles vão dizer, voltaram os 70 com alegria, porque na verdade toda pessoa que ganha alma para Jesus, toda evangelista, toda pessoa que consegue ganhar uma alma para Jesus, que prega a palavra do Senhor, que Deus usa aquela pessoa em cura para expulsar demônios, ela vai voltar o quê? Alegre, regozijando, como diz o Salmo 126. Vai com choro, sim, mas traz com alegria os seus molhos. Mas o que Jesus disse? Eles estão falando, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha, só que Jesus, ouvindo isso daqueles evangelistas, Jesus diz assim, como eles não entenderam que o poder de Deus na vida deles era para apenas confirmar a palavra que eles estavam pregando. Que à medida que o evangelista vai pregando, ou seja, diz o que Jesus falou, que os sinais hão de seguir os que creem no meu nome. Registrado em Marcos 16, por exemplo, Mateus 28. Nesses textos, nós encontramos exatamente a ordem, a autoridade que Jesus dá para o evangelista, para o evangelizador. E eles voltaram tão maravilhados. Até os demônios se nos sujeitam. Jesus estava então lapidando o coração, a mente dos evangelistas. Por quê? Eles não estavam entendendo, como eu acabei de dizer, que o poder que eles receberam era exatamente para confirmar a palavra. Que através da cura, da libertação dos demônios, aí as pessoas voltam para ouvir o evangelho. Porque o que Jesus veio para fazer, o que é desfazer as obras do diabo. Essa é exatamente a função do evangelista, pregar o evangelho em nome de Jesus, porque aí ele vai receber o poder de Deus para desfazer as obras do diabo na vida daquela pessoa. Então o evangelista tem que pensar que ele não estaria ali pregando a respeito dele, da palavra dele, literalmente não. O que tem que se entender é que a maior alegria no Espírito, é o que Jesus diz, é ter o nome escrito no céu. É tão interessante a didática de Jesus, é tão interessante a pedagogia de Jesus, que muitas vezes a gente não entende de imediato. Mas depois, sem dúvida, o Espírito Santo fez esses evangelistas entenderem, assim como eu e hoje nós temos que entender, porque Jesus fala com eles assim, eu vi Satanás como raio cair do céu. Olha, depois que ele chega todo alegre, todo feliz, dizer que até em teu nome, Senhor, os demônios se nos sujeitam. Jesus não bateu palma, não disse nada disso. Mas eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus.
Então nós cristãos, nós evangelizadores, servos do Senhor, nós temos que nos alegrar no Espírito, na verdade, é porque temos o nosso nome escrito no livro da vida, lá nos céus. É isso que Jesus estava ensinando aos discípulos e uma aula para nós hoje também, nesse momento. E assim nós vamos encerrar com o terceiro tópico, que é o segundo da revista. E aqui, nesse tópico, nós veremos, baseado em Mateus 28, 19 e 20, que é semelhante ao de Marcos 16, do 15 ao 20, sobre a grande comissão. Que Jesus, antes dele subir aos céus, ele comissionou os discípulos a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho. E essa comissão que Jesus deu como ordem para a pregação do Evangelho aos discípulos há 2000 anos atrás, ainda é uma tarefa inacabada. Esse texto, ele vai nos dizer exatamente sobre isso. Jesus falando com os discípulos antes deles, de Jesus subir aos céus. É o texto que nós usamos nos nossos cultos de evangelismo para explicar o porquê que nós vamos às praças para evangelizar. Ou também quando nós estamos pessoalmente para falar com a pessoa, qual a razão da gente evangelizar ou distribuir um folheto para uma pessoa? Porque o texto é esse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Essa é a ordem dada pelo Senhor Jesus. É a ordem do Senhor. O alcance dessa comissão é o mundo. A grande comissão, então, é o quê? É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências, ou seja, até a morte. Porque assim foi o final da vida de Jesus por morrer no nosso lugar. E vai acontecer isso. E isso acontece com as pessoas que anunciam o Evangelho. Então é exatamente nesse espírito, exatamente nessa atitude, desse comportamento que o apóstolo Paulo, ao aceitar a Jesus na sua conversão, foi chamado por Jesus para pregar o Evangelho aos gentios. E Paulo então, ele encara a tarefa da evangelização e ele viaja pelas cidades. Paulo vai de barco, Paulo vai a pé. O apóstolo Paulo, ele sofreu naufrágio, perseguições, açoites, passou fome, porque ele encarou a tarefa da evangelização. E da mesma maneira, ele escreve na sua segunda epístola a Timóteo, registrado no capítulo 4, no verso de número 5, ele diz assim a Timóteo: sê sóbrio em tudo, ou seja, ser equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo estava dizendo isso porque ele cumpriu o ministério. Ele sofreu perseguições, até mesmo dos seus compatriotas, dos judeus. Os que mais perseguiram a Paulo foram os próprios judeus, seus compatriotas. Então ele instrui isso, porque ele abraçou, ele encarou a tarefa da evangelização. E nessa grande comissão, nós vamos verificar que o mundo está dividido em dois grupos, de acordo com Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Então, nessa grande seara, no mundo, existem esses dois grupos de pessoas: os que creem e os que não creem. Mas tem que pregar. Por quê? Porque quanto à salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade. Nós vamos verificar isso, que quando nós lemos os evangelhos, o que Jesus diz, e também quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos as epístolas do apóstolo Paulo, nós vamos verificar que quanto à salvação, pregar a salvação de Jesus Cristo, não há preocupação do evangelista em relação à nacionalidade dessa pessoa, quanto à raça dessa pessoa, se ele é homem ou se ele é mulher, qual é a condição socioeconômica dessa pessoa, hipótese alguma. Se ele é rico, né? Se ele é pobre. Por quê? Porque para Deus não há judeu nem gentil, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas na verdade, toda a humanidade é carente da graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E o ser humano precisa decidir o seu futuro eterno. E as almas estão lá fora gemendo. E as pessoas precisam decidir o seu futuro eterno. Quantas pessoas nesse dia de hoje que eu estou falando partiram para a eternidade sem a salvação? Mas ainda existem pessoas que estão vivas ainda hoje, amanhã. E elas têm que decidir sobre o seu futuro eterno. Porque há dois lugares pelas quais as pessoas poderão ir. Ou elas irão para o inferno que está preparado para Satanás e os seus anjos. Mas no momento, essas pessoas que não arrependem dos seus pecados, eles estão no Hades. Que vão ainda ressuscitar para a vergonha eterna e serão lançados no lago de fogo ou enxofre. Mas existe um outro lugar, que hoje é o paraíso, onde os convertidos, aqueles que abraçam a fé em Jesus, que arrependem dos seus pecados e permitem que Jesus seja Senhor da vida deles, e ao morrerem, estão no paraíso, aguardando a ressurreição. E nós que estamos vivos, seremos transformados, porque é assim que Jesus disse. Então o ser humano precisa decidir a respeito do seu futuro eterno. Por quê? Porque a partir do momento que um ser humano nasce, ele torna-se eterno. Ou seja, ele pode morrer na carne, mas a parte espiritual, ela não morre. Ela vai viver eternamente na presença de Deus ou na ausência 100% fora de Deus, que é o Hades. Então, para a gente encerrar a nossa aula, esse terceiro subtópico, vamos falar sobre a grande comissão para os dias de hoje. Por quê? Porque a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Ainda não acabou. Tem muito que se fazer. A evangelização continua sendo uma tarefa imperativa por ser uma ordem soberana e absoluta do Senhor da igreja, o ID. Com a finalidade, olha, veja uma coisa, observe que hoje a facilidade que se tem da comunicação, como que se pode hoje comunicar, enquanto eu estou falando aqui, através do YouTube. Imagina quantas pessoas podem me ouvir em tempo real e me ouvir posteriormente. Às vezes há certos eventos feitos em qualquer país do mundo que há milhões e milhões de pessoas vendo, assistindo, ouvindo em tempo real. A facilidade de se comunicar hoje. Por exemplo, eu estou citando aqui, caso ocorra a morte de um presidente de um país, como nos Estados Unidos, por exemplo,
em poucos minutos, o mundo todinho vai tomar conhecimento de que o presidente fulano de tal morreu. Estou dando um exemplo apenas, de uma figura notória. Mas, no entanto, com toda essa facilidade que existe na comunicação hoje, pela internet, rádio, televisão, existe milhões e milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, e outros que só escutaram a respeito, mas ouviram de forma distorcida. Uns falaram que ele foi um profeta, só isso e pronto. Mas é proibido até ouvir sobre ele. Isso significa que hoje, com os meios de comunicação, existem milhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. A evangelização é uma tarefa ainda inacabada para os dias de hoje. Observe comigo essa estatística. Apenas 33% da população mundial, que hoje passa de 7 bilhões de pessoas, apenas 33% da população mundial é composta de cristãos de várias confissões de fé. Você sabe o que eu quero dizer. Que fala que é cristão, mas não é. Mas não pratica o cristianismo puro que está nas Escrituras. Na Europa, o número de cristãos está diminuindo cada vez mais. E o interessante é que a Europa é exatamente o berço do cristianismo. Lugar para onde o apóstolo Paulo foi, evangelizou, e olha o quanto de avivamentos que ocorreram na Europa. Mas o número de cristãos cada dia está diminuindo na Europa. Cerca de 340 igrejas na Alemanha fecharam as suas portas. Exatamente onde aconteceu a reforma protestante, na Alemanha. Quantos grandes teólogos escreveram? Dietrich Bonhoeffer, um grande evangelizador no período da Segunda Guerra Mundial, nos dias em que Hitler matava, ele conseguiu fazer homens evangelistas para pregar o evangelho no período ali da Segunda Guerra Mundial. E ele foi morto, metralhado. Mas ele disse para as pessoas na prisão, antes dele ser fuzilado, quando ele foi chamado, ele disse assim: daqui a poucos minutos, a minha vida verdadeira terá começo. Ele havia terminado de ministrar a Santa Ceia lá na penitenciária para as pessoas que ele havia ganhado para Jesus. Na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e nos dias atuais, cerca de 340 igrejas foram fechadas para alguma atividade secular, etc. Em Portugal, cerca de 300 igrejas foram fechadas. A Holanda e a Inglaterra são consideradas hoje, irmãos, país pós-cristãos. Piada, né? Veja que a Holanda, exatamente onde nós temos lá Jacó Armínio, os remonstrantes, de onde surgiu a nossa teologia assembleana. Somos arminianos. Vindo de quem? Da Holanda. Quantos pregadores, quem estuda a história da igreja sabe o que eu estou dizendo, surgiram na Holanda, na Suíça, na França, como João Calvino. Mas você vai verificar que hoje a Inglaterra é também o berço do cristianismo, onde ali surgiu um dos grandes pregadores evangelistas, John Wesley. Pregou a palavra do Senhor por todas aquelas regiões da Inglaterra e muitos outros homens de Deus. O que está acontecendo? A comissão de hoje. Cerca de 1.500 templos na Europa foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Eram igrejas.
Hoje a Europa é um continente de agnósticos, de ateus, desigrejados, de pessoas que xingam a Deus. Mas veja, irmãos, para nós encerrarmos a nossa aula, se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, a Europa em poucas décadas tornará um centro multirreligioso e o cristianismo não mais influenciará as pessoas ali. Então precisamos evangelizar o continente europeu. Nós precisamos orar a Deus, rogar ao Senhor que envie obreiros para essas regiões. O continente europeu foi o berço do cristianismo. Precisamos então orar e rogar ao Senhor da Seara para que Ele envie evangelistas para a Ásia, para a África, para a Oceania e por todo o nosso continente americano. A igreja do Senhor Jesus, então, continua nas mesmas condições, nas mesmas situações pela qual Jesus Cristo chamou e vocacionou os evangelistas, os discípulos do Senhor Jesus, para que eles continuassem pregando a palavra do Senhor. E aqui eu quero encerrar com você a minha aula, dizendo que, de forma individual, de maneira individual, nós somos evangelizadores. Nós somos evangelistas. E o Senhor nosso Deus, Ele continua chamando, vocacionando as pessoas para que elas continuem desenvolvendo o ministério de evangelistas. Desperte o tom que há em ti. Faça o ministério de um evangelista. Que Deus abençoe a homens e mulheres que Ele tem vocacionado para ir com ousadia, com poder, autoridade do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, as boas novas, para que vidas ainda possam ser resgatadas através do sangue de Jesus. Que Deus abençoe, meu amado irmão, que nós possamos orar a Deus, pensar seriamente, também individualmente, o nosso papel, nós como evangelizadores, de maneira individual, mesmo não tendo o dom de um evangelista, mas somos em potencial um evangelista. Todos nós sabemos falar de Jesus, todos nós podemos dar testemunho de Jesus, independente de ser culto ou não. As pessoas que são analfabetas, que aceitaram Jesus, são também grandes evangelizadores. Vamos orar comigo. Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa hora, Senhor, de estudarmos a Tua palavra e refletir nela, Senhor, como o Senhor autorizou e deu autoridade aos discípulos, pela qual nós estudamos aqui também a prática de Filipe e outros mais. E sabemos que o Senhor continua chamando ainda a uns com os dons de evangelista, Senhor. E assim nós oramos ao Senhor, continue, Senhor, vocacionando, chamando essas pessoas, para que possa arder nos corações delas o amor pelas almas. Ó Senhor, toque profundamente nessas vidas, para que possamos assim ganhar ainda muitos para o reino de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor o abençoe e fique na paz até a próxima aula.